Gente, acho que nós já podemos começar. O pessoal que vai chegando aí, a gente vai, se precisar, retomando alguma coisa. Em todo caso, também a gente gosta de deixar esse momento aqui gravado, tá? Então, nós vamos deixar esse aviso aqui para vocês. Ele fica nos arquivos da instituição, tá? Bom, eu vou estar colocando novamente o slide, então, provavelmente eu não vou estar vendo a todo momento aqui na tela vocês, mas qualquer vontade de manifestar, de perguntar, podem levantar a mãozinha, eu acho que tem um íconezinho aí da mão, ou colocar uma mensagem no chat. Em todo caso, também depois nós vamos abrir para que todos possam perguntar, né? Pontuar alguma coisa em torno do assunto aí que nós vamos falar, tá joia? Prazer, meu nome é Ruth Otero, eu sou psicanalista formada pelo Instituto do Sul, uma escola de formação em psicanálise clássica. Hoje eu faço também a formação aqui na instituição, na SBPE, e nós atuamos aqui no polo de Juiz de Fora, tá? Somos uma regional que somos responsáveis por outros polos, por outras unidades, e hoje nós estamos aí nesse cenário de pandemia, onde tudo houve algumas mudanças, né? Então, nós temos um formato um pouco diferenciado para esse semestre, e nós vamos falar um pouquinho também sobre ele aqui com vocês, tá? Vou voltar aqui a apresentação. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Esse momento é muito gostoso porque a gente apresenta o nosso cronograma com todos os detalhes, desde o que é a instituição, como que funciona o curso, a parte metodológica, o formato de ingresso, as questões de legalização. Então, isso vai clareando para todo mundo que, de repente, tem alguma dúvida em torno também da área, né? Não somente de estar conhecendo a instituição, mas dúvidas acerca da área da psicanálise. Então, vamos lá, gente. Sejam bem-vindos, tá? A SBPE está aqui na logo, assim como a Raros, e vocês irão saber quem é SBPE e quem é a Raros, tá joia? Bom, a SBPE é a Sociedade Brasileira de Psicanálise, certo? Todos os assuntos acerca da área da psicanálise são tratados dentro da instituição Sociedade Brasileira de Psicanálise. E evolução existencial, que também é a nomenclatura da sociedade e que significa aquela parte da instituição onde oferece também cursos com este objetivo da evolução existencial, tá? Então, o forte, né, vamos dizer assim, o que a gente chama o carro-chefe da SBPE é o curso de formação em psicanálise clínica. Mas a instituição, como vocês vão ver um pouquinho abaixo, ela também oferece outros cursos de formação, tá? Peraí, passei muito rapidinho. Olha aqui abaixo, o curso de psicanálise clínica, os grupos de estudos, curso de constelação familiar sistêmica, seminários, palestras, aulas. Acredito eu que vocês, a maioria provavelmente, tenha nos encontrado através ali da plataforma do Simpla,
onde nós divulgamos essa aula de apresentação, e ali nós divulgamos também nossas palestras, os seminários, os grupos de estudos, né, a própria formação, e o curso de constelação familiar, que já existe em outras unidades da SBPE, nós estaremos disponibilizando aqui na nossa região, Juiz de Fora e região, para os interessados. Aí nós vamos fazer as divulgações mais um pouco adiante. A Raros é a clínica responsável por toda a parte de tratamento mental. Então, dentro aqui dessa instituição, nós temos a Raros, que se responsabiliza pela parte das terapias, sejam elas na área da psicanálise, o próprio atendimento de constelação familiar, o atendimento de terapia energética, e são vários, né, profissionais na área da terapia energética. Não sei se nós temos aqui hoje alguns profissionais dessa área, porque nós estamos recebendo muitos profissionais da área da terapia energética, da própria constelação, que estão ingressando no curso de formação por entenderem a importância, né, da psicanálise como uma base ali, como uma estrutura nesse trabalho tão lindo, né? O atendimento de psicoterapia, que é a psicologia, e a supervisão clínica, tanto para a psicologia quanto para a psicanálise. Tá joia, gente? Se eu estiver falando e não estiver me fazendo compreender, podem me interromper, tá? Não há problema algum. Como eu não estou vendo vocês por conta da apresentação do slide, às vezes eu não vou perceber, mas vocês podem me interromper, tá joia? Bom, hoje nós vamos focar na apresentação do nosso curso de psicanálise, né? Essa é a nossa aula de hoje. Então, eu vou começar aqui apresentando para vocês a nossa instituição de ensino sobre a psicanálise. Vocês sabem o que é a psicanálise? A psicanálise, ela é um método que foi desenvolvido por Freud. Acho que a grande maioria já ouviu falar nesse nome, né? Alguns aqui provavelmente já são da área, estudantes, já sabem quem é Freud, mas aquele que às vezes nunca nem parou para pensar nada na área da saúde mental, ele de alguma forma já pode ter escutado pelo menos aquele ditado assim, nem Freud explica, né? Ou até Freud explica. Porque Freud é o grande nome aí da área da psicanálise, porque foi ele quem desenvolveu esse método de investigar a nossa mente humana. Mas qual mente humana? Porque nós já tínhamos, né, tantos outros profissionais, teóricos, estudiosos, que já estudavam a mente humana, né? A gente começa com esses estudos muito antes de Freud, a filosofia já nos traz muitos conceitos acerca da mente humana, mas o Freud, ele tem um grande destaque, porque ele começa a desenvolver uma investigação um tanto quanto diferente do que aquela até então apresentada por outros teóricos, né? Ele percebe que nós provavelmente somos pilotados, temos atos, fazemos alguns comportamentos, temos alguns comportamentos que fogem da nossa consciência, né? E aí ele pensa, tem muita coisa para se descobrir dentro da mente humana que não está somente nessa esfera da consciência. Esse processo de investigar esse inconsciente, Freud denomina como análise, tá? É algo até que a gente gosta de esclarecer, porque a gente vai sempre dizer terapia, psicoterapia, mas o nome correto do processo de investigação do inconsciente se dá como análise.
porque através das ferramentas da psicanálise é possível esse processo de investigação, tá? Então, a psicanálise consiste nesse processo chamado análise da psique, tá? Por isso, psicanálise. Lá atrás, quando Freud começa os estudos e ele tinha outros colegas que já estavam ali começando, de alguma forma meio receiosos, mas porque a maioria não apoiou muito os estudos, mas ele teve ali quem, de uma certa forma, o escutou, né, quem ali no início também participou com ele, e chegaram a sugerir, foi até sugerido que o nome fosse psicoanálise, mas Freud, ele disse, não, vamos deixar o nome psicanálise, tira o ozinho aí e já parte para análise de uma vez, e ficou muito bonito, por sinal, eu acho, esse nome. Bom, gente, nós vamos falar para vocês alguns benefícios de se ter uma formação, de se ter um conhecimento dentro da área da psicanálise, de ser um psicanalista, porque é muito comum que a gente encontre pessoas que vão nos dizer assim, mas eu já sou tão feliz na minha área, sou uma administradora de empresa, sou muito feliz no que eu faço, sou uma professora ou qualquer outra profissão, e eu não vejo por que sair dessa minha área, mesmo admirando muito o estudo da mente, né? E vocês vão ver que o autoconhecimento, que é um dos benefícios, né? Ele é um investimento que todo indivíduo, se souber o nível de importância que tem você se conhecer, o quanto que você se promove, o quanto que você se ressignifica, se articula, se identifica. É tão fantástico isso que, independente da sua área de atuação, você vai perceber o ganho que você tem quando você adquire esse autoconhecimento. Porque é algo que ninguém em nenhuma outra área vai conseguir proporcionar para você, porque é você conhecer a você mesmo, né? É potencializar aquilo que é você, aquilo que você é e que muitas das vezes você desconhece, porque nós não nos conhecemos quase que nada. Alguns aqui já devem ter visto ou até ouvido falar sobre aquela metáfora não, né, na verdade, é uma simbologia mesmo, expressiva do iceberg. Se nós temos do 100%, 5% apenas de consciência, se 95% da nossa mente é inconsciente, com certeza nós não nos conhecemos quase que nada, né? Então, quando a gente envolve dentro desse universo da própria mente, é algo incrível que ninguém depois que começa esse caminho, esse percurso, ele tem qualquer tipo de arrependimento, porque realmente é você poder se potencializar dentro daquilo que você é, tá? Esse relacionamento interpessoal, por que que é fantástico esse benefício? Porque nós nos relacionamos todos os dias, né? Vivemos em sociedade. E aí nós temos as pessoas dos trabalhos, nós temos as relações em família, nos nossos círculos de amizade. E quanto mais eu me conheço, mais condição eu tenho de conhecer o outro. Todas essas emoções que as pessoas às vezes descarregam em nós e também nós fazemos nos outros, elas começam a se tornar muito palpáveis para nós. Nós conseguimos olhar e ver que muito daquilo que o outro está fazendo não é diretamente para mim. Ele faz uma projeção daquilo que ele não dá conta, porque eu começo a ver que eu faço isso com os outros. Então, esse relacionamento, ele vai se tornando mais leve. Eu vou enxergando essa pessoa
da minha, né, do meu círculo ali social, da minha família, como alguém que merece muito mais a minha empatia do que a minha crítica. Então, esse relacionamento é involuntário. Quando você percebe, você já está olhando totalmente diferente para essa outra pessoa ali do seu dia a dia. E esse relacionamento, ele vai ficando cada vez melhor. Claro, gente, nós sempre teremos as pessoas em que talvez nós não teremos tanta identificação, mas isso é fazer com que você compreenda até o porquê que às vezes alguém você não tem tanta afinidade assim, mas não necessariamente que existe algum problema entre ela e você, certo? Ajudar a outras pessoas. Essa característica aqui da psicanálise, ela é fantástica, por quê? Porque vocês já devem ter ouvido falar, para quem não é da área, mas para quem de repente conhece um líder religioso, um líder comunitário, ou até um líder, né, em qualquer outra esfera. São pessoas que elas vão precisar de um condicionamento muito mais adequado para lidar com o outro, certo? Porque ela escolheu aquela posição, né? Aquela liderança ali pode falar de um talento que ela tem, mas ela precisa aperfeiçoar esse talento. Então, você vê uma pessoa numa liderança de uma escola, por exemplo, se você não tem um bom diretor ali, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que sabe dialogar, né? Dificilmente você vai ter um líder bem-sucedido. E quando você busca esse autoconhecimento por meio da psicanálise, você começa a olhar para as pessoas ao seu redor, como eu disse antes, nos relacionamentos interpessoais, não só com esse olhar da não crítica, mas você já adquire ferramentas para auxiliar aquela pessoa. Então, você sabe indicar para ela qual o melhor posicionamento. Não que a psicanálise vai apontar o certo ou errado, porque não existe isso. A psicanálise não vai te dar uma receita, nem nenhum analista poderia falar para você o que você tem que fazer. Mas uma vez consciente das ferramentas psicanalíticas, esse profissional, esse líder, ele vai saber envolver essa pessoa, né, esse colega, esse participante ali da sua comunidade, da sua igreja, do seu trabalho, fazendo com que ela enxergue aquilo que ela talvez não esteja conseguindo observar. Então, é por meio de um diálogo, de uma teoria, de uma técnica, que esse profissional vai conseguir fazer isso. Então, o ganho, ele é incrível, incrível para quem trabalha nessa área da liderança, dos posicionamentos, isso é incrível. Voltando quando eu falei lá de que independe da sua profissão, e você vai estar agregando o autoconhecimento da psicanálise na sua profissão atual. Bom, vamos pensar aqui em alguém que atua na área das exatas, né? Uma área que, se a gente for parar para pensar, está bem distante da psicanálise, ou não, porque a gente tem aí teórico que usou até da matemática para poder explicar alguns fenômenos subjetivos. Mas a gente sabe que distingue, né, gente? Porque a psicanálise, ela é subjetiva mesmo. Mas um profissional de outra área distinta, se ele tem a formação na psicanálise, se ele tem esse autoconhecimento psicanalítico, ele vai saber lidar com todas as dificuldades, todos os desafios do dia a dia da profissão dele, por intermédio dessas ferramentas. Então, a gente vê, por que é bom a gente frisar isso? Porque muitos profissionais vêm para o curso e eles, assim, não pensam de fato em atuação clínica, eles pensam nessa corroboração, vamos dizer assim, da psicanálise, pensando que essa área vai agregar e realmente vai agregar. Dificilmente alguém não vai atuar depois, ainda que seja pelo simples prazer de você ajudar o outro. Dificilmente alguém não faz
não dispensam tempo ali para atuar também na área da psicanálise. Principalmente, gente, porque o nosso curso, ele é clínico, né? Depois nós vamos falar sobre esse tripé. Então, essa é uma das características da psicanálise fantástica também, para quem não tem a intenção de mudar a profissão. E aqui nós listamos apenas 5 benefícios, né, para elucidar um pouco mais para vocês. O último deles é você, de fato, atuar na área clínica da psicanálise. Então, o que que acontece? Você, independente da sua área, você quer atuar dentro da psicanálise como um psicanalista clínico, você vai precisar ter uma formação específica para a clínica, tá? Porque existem escolas de formação que elas seguem, por exemplo, um determinado viés, uma teoria, né? Como é a escola onde eu me formei, que ela tem a base Freud e Lacan, e é realmente uma escola muito comum aqui no Brasil. Não que nós não tenhamos outras escolas de outros teóricos, mas é muito comum, eu acho que isso aqui no Brasil foi muito difundido, provavelmente. Mas quando você pensa numa atuação clínica, você precisa estar ciente que o local onde você vai se formar, se ele for uma escola e não for uma sociedade, como é o nosso caso, né? Nós somos uma sociedade, você precisa verificar essa grade curricular, esse tripé, se ele te oferece toda a base para o momento prático, e se após a sua formação você vai estar vinculado a uma sociedade ou não, se você vai ter apenas a sua formação, porque lá na frente eu vou explicar a importância de nós sermos associados dentro de uma sociedade, tá? Então, se você faz a formação e quer ser um psicanalista clínico, tá aí a importância de que sua formação tenha o tripé psicanalítico, que ela seja voltada para a área clínica mesmo, para a prática, e a importância de você estar vinculado dentro de uma sociedade. Tá joia? Olha essa parte aqui, gente, como que ela é importante para quem tem dúvidas sobre a regulamentação e o reconhecimento da psicanálise. Como que funciona isso aqui? Não só no Brasil, mas no mundo, tá? A psicanálise, lá quando Freud começa os seus estudos, Freud era um médico, né, neurologista, ele não tinha apoio, inicialmente, por um bom tempo ali na classe médica, ele não tinha apoio com seus estudos, muitos achavam que Freud era um charlatão, que ele estava inventando teorias dinâmicas e que aquilo tudo era para inglês ver, e que fundamento não tinha. E a gente não sabe ao certo o que ele pensou, né? A gente vai sempre falar com base no que ficou relatado para nós. Provavelmente Freud, não satisfeito com essa repercussão, ele deixa escrito que ele gostaria que a psicanálise ela fosse aberta a qualquer pessoa que tivesse esse chamado, esse talento, esse despertar para a área. Então, ele não permite que a psicanálise ela entre e pertença a uma área apenas. Por isso, a psicanálise ela não foi reinserida ou inserida dentro da medicina, ou até mesmo dentro de outra área de estudo, como é comum a gente pensar, por exemplo, dentro da psicologia, né? Por ser uma área que estuda saúde mental, então a psicologia, ela faz muito uso da psicanálise também. Mas a psicanálise em si, ela é um objeto de estudo, ela é uma ocupação, o psicanalista, ele se ocupa de um saber, e aí ele começa a atuar enquanto psicanalista. Mas, como Freud não queria essa regulamentação, até os dias de hoje,
nós não temos uma regulamentação da psicanálise no mundo, tá? Existe projetos de lei, nós colocamos aqui, que eles tramitam em governo há muito tempo, né? Já existiram outros aqui. Esse aqui, ó, é um PLS de 2017 e outro de 2018, mas já existiram outros, e esses são os mais recentes, em que um grupo ele deseja que essa área ela seja regulamentada. E por isso existe, vamos dizer assim, dois lados, né? Um grupo que apoia a regulamentação para que ela se torne a profissão, a ciência independente, né, de qualquer outra área de formação. E existe um grupo mais conservador que gostaria de manter a ocupação, a psicanálise, enquanto uma área do saber, mas sem essa regulamentação. E isso vai dividir opiniões, né, gente? Eu não sei o que vocês pensam, depois no final, a gente podia até conversar um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece com a psicanálise para nós hoje? Ela tem um reconhecimento, tá? A CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ela reconhece, então isso está muito bem pautado e registrado dentro do Ministério do Trabalho. Se você se forma na área da psicanálise, por mais que ela não seja uma ciência a título de uma graduação, ela não teve essa regulamentação, o que muda, na minha opinião, é que ela é reconhecida dentro de um ministério, que é o do trabalho, mas não é reconhecido dentro do outro ministério, que é o da educação e cultura, certo? Porque os cursos de graduação estão dentro do Ministério da Educação e Cultura, que é o MEC. E a psicanálise está dentro do Ministério do Trabalho, porque ela está sendo oferecida, está sendo conhecida como uma ocupação e que não deixa de ser uma profissão, ainda que na nomenclatura ela não tenha esse título de profissão, e sim de ocupação, tá? Então, deixa eu só aceitar aqui. Eu não sei se ficou claro, mas a gente pode voltar a falar sobre isso para vocês. Por isso, o psicanalista, ele pode atuar em qualquer lugar. Se você se forma aqui hoje, recebe o seu diploma, faz o seu registro na sociedade, vai atuar lá no Amazonas, você está sendo pautado, você tem todo o seu respaldo para esse atendimento, contando que você tenha a sua certificação e o seu registro, tá? Bom, o nosso curso, gente, ele tem a duração de 36 meses, exatamente porque lembra que eu falei que nós oferecemos um tripé. A formação do analista, ela se dá por meio da análise pessoal, da supervisão, que é o momento que esse aluno ele vai para o estágio, e a teoria. Essa teoria é o curso a todo instante, do início ao fim, e ao mesmo tempo você dentro do curso vai ter um acompanhamento específico para que você possa elaborar um projeto e no final você possa apresentar esse projeto. Tamanha é a seriedade de você formar numa área tão séria quanto a psicanálise, tá? Por isso o nosso curso, a gente fala que o ciclo inicial, o ciclo em que a pessoa está aspirando a psicanalista, né, ela é um aspirante, é um ciclo de 36 meses, não tem como. Se você vai fazer uma formação de um ano e meio, 2 anos, com certeza ela vai ficar uma formação comprometida, porque até a formação de 36 meses, na verdade, nós gostaríamos de aumentar, mas como esse período é um momento em que esse profissional vai conscientizando da importância de que psicanálise é uma formação contínua, então esse período, uma vez que o aluno ele contempla toda a grade curricular obrigatória com seriedade, né, ele vai estar preparado para ser inserido nessa área de atuação, contando que ele continue esse processo de estudo, por intermédio aí vai ficar a cargo dele, né? Seja nos grupos de estudos, nas rodas de conversas, nos seminários. Então,
a gente chama esse ciclo inicial, onde você vai sair com a certificação, a gente chama esse período de 3 anos de curso de psicanálise clínica, tá? O formato que eu falei para vocês no início, que nós estamos agora podendo oferecer, e isso é muito legal, porque às vezes eu tenho aqui hoje presente comigo alguém que está falando, alguém que está, aliás, em outro estado, né? A gente pode ter aqui hoje presente, graças à tecnologia, aos recursos, pessoas até de fora do país, como nós temos alunos de fora do Brasil. E nós temos um curso EAD, mas o que a grande maioria nos pedia muito era de poder participar conforme aquele aluno presencial, que está ali com o professor na aula, tirando a dúvida ali naquele mesmo momento, mas ele não estando no presencial ali físico, né? Ele podendo fazer isso de outro local. Então, a gente chama de presencial conectado. E para esse semestre, nós podemos oferecer para vocês que desejam ingressar no curso e não podem ou não querem, não desejam fazer o presencial, você vai pertencer à turma do presencial, só que conectado, tá? Nós temos a modalidade de uma vez por semana ou quinzenal. Gente, por que isso aqui é muito interessante vocês saberem? Não tem como a gente estudar uma psicanálise todo dia, como um curso de graduação regular, por exemplo, porque o conhecimento da psicanálise, ele precisa dos tempos de pausa. Você recebe um conteúdo, pensa que ali é só uma informação a mais que você está recebendo, mas não. Tudo que você estuda dentro da psicanálise está mexendo com você. Tudo aquilo está falando de você. Tudo aquilo entra e mexe um pouquinho no seu inconsciente. Então, a gente precisa estudar e ter os momentos de pausa. Até porque é muito conteúdo e você vai precisar ter tempo em casa para você estudar também, certo? Qual é a duração dessa aula? A aula semanal é de 19 às 22 horas, e quando o curso, nas unidades em que ele é oferecido, aos sábados, a gente tem a turma do sábado de manhã, e a gente tem aquela turma do sábado quinzenal, que ela faz um formato semelhante à pós-graduação, que você faz um dia todo, mas de 15 em 15 dias, tá? Quais são as condições exigidas para alguém ingressar no curso de psicanálise? Bom, isso aqui é algo também que tem que ficar muito bem esclarecido para não haver nenhuma, não só dúvida, né, mas nenhuma distorção do que o perfil desse profissional, né, o exigido para que esse profissional faça psicanálise. Maior de 18 anos, ensino médio completo e aprovação da entrevista. Se você me falar assim, Ruth, quando eu vou até a CBO e vejo o código que respalda o reconhecimento dessa formação, eu vejo mencionar sobre o curso superior. Sim, quando você vê que alguém vai atuar na clínica, ele vai receber uma recomendação para que ele tenha essa formação, tá? Só que nós não podemos impedir que alguém maior de idade, que já tenha um ensino médio completo, faça uma formação. Ele pode fazer uma formação. Agora, se ele vai ter o desejo de atuação clínica, ele vai precisar compreender a complexidade, né? Porque a psicanálise, ela envolve muita leitura, ela envolve muita maturidade, não só de idade, né? Mas é a maturidade ali da vida mesmo, da sabedoria, e ela precisa compreender a importância de uma formação. Isso, gente, é até que a gente não tem aprovação lá do reconhecimento, porque vamos dizer que um daqueles projetos sejam aprovados, aí a gente vai ter que ver tudo que está se pautando ali dentro do projeto. Se ali vai exigir uma formação, se não vai, se a própria psicanálise já vai dar esse título, então ali tem que se ler com muita calma para compreender o que se menciona dentro desse projeto de regulamentação. Porém, qualquer pessoa acima de 18 anos e aprovada em entrevista,
ela pode ingressar no curso de psicanálise, tá? Agora, o que vai diferenciar os cursos de formação, aí você vai ter que sempre buscar a ementa desse curso, a carga horária desse curso, que na grande maioria gira em torno de 300 horas, 350, porque, como eu disse antes, as formações costumam ser bem menores o período, né? E a SBPE, uma das pioneiras na área da psicanálise contemporânea, porque eu vou chegar lá para falar para vocês, ela se preocupa com uma carga horária bem mais extensa, de forma que esse profissional ele possa sair tranquilo para a sua atuação. Então, olha só, o ciclo teórico de aulas compreende as 1.200 horas, análise pessoal, análise de grupo, 100 horas de estágio, apresentação de TCC, seminários, grupos de estudos, estudos de caso, palestras, workshops, análise de filme e a formação continuada, tá? Isso tudo que nós falamos aqui contempla demanda obrigatória e extracurricular. Não necessariamente você vai ter que fazer tudo isso aqui, tá? Mas é oferecido durante todo o seu período de formação aquilo que é extracurricular, mas que de uma certa forma vai te auxiliar aí muito no seu processo de formação, tá? Agora nós vamos apresentar para vocês as disciplinas do curso, para vocês conhecerem a grade, que eu acho que é a hora mais gostosa de saber o que que a gente estuda aí na nossa formação, né? Freud 1, que é a biografia e as teorias. Gente, a gente não consegue ter uma formação em psicanálise se nós não tivermos a base freudiana muito bem introjetada em nós, porque Freud é psicanálise, né? Depois que eu fizer aqui a apresentação da grade, eu vou falar para vocês por que que nós temos uma grade tão rica, quase 30 disciplinas, teóricos que fizeram marco nas suas teorias, no período em que eles atuaram, porque é importantíssimo essa pluralidade dentro do estudo psicanalítico, mas Freud é a base, então a gente precisa conhecer Freud, estudar Freud do início ao final do curso, da nossa formação, tá? Então, a gente tem Freud 1 para estudar a biografia dele, as teorias dele. Freud 2 é quando a gente já entra nas estruturas, né? Que depois, lá dentro do curso, você vai entender o que são as estruturas psíquicas para Freud, neuroses e psicoses. As parafilias aqui em Freud 3, que dentro das parafilias a gente tem diversos tipos de comportamento, aí vocês estão lembrados das perversões, né? Daqueles estudos que muitos gostam, inclusive a gente está com um grupo de estudos de Freud que é crime, tortura e perversão, e ele aprofunda muito aqui nessa parte do estudo de Freud sobre as parafilias. É uma área muito gostosa, muito instigante para quem gosta, né? E por isso a gente tem um módulo separado só para as parafilias. Freud 4 aqui são as vicissitudes das obras. Por quê, gente? Porque vocês, ao longo da formação, vocês vão passar por todas as obras de Freud. Como eu disse, Freud é a base para que você conheça a psicanálise. Mas vocês imaginam aí 20 e tantas obras, quanta coisa não foi escrita, reescrita, dita, redita, reedição, e porque Freud, quando ele estudava uma teoria e chegava um pouco mais adiante, ele sentia necessidade de algum ajuste, ele reformulava aquela teoria. Então, a gente precisa conhecer a obra toda de Freud para a gente entender o trajeto que ele fez aí dentro dos estudos, né? E quando a gente estuda aqui as vicissitudes das obras, é para a gente realmente, depois de percorrer todo o estudo de Freud, a gente entender todas essas obras, o que que ele fez, o caminho que ele traçou, o que que ele ressignificou, o que que ele viu que ficaria mais aprofundado, tá?
A história da psicanálise no Brasil, gente, é muito importante para a gente entender como que a psicanálise chega aqui. Quem foram os precursores, quem trouxe, quem começou a aplicar a psicanálise aqui no Brasil, aquela época em que a gente ainda tinha, né, aqueles hospitais que tinham tratamentos tão severos ali para as pessoas tidas como pessoas com problemas mentais, né? A gente viveu aquela época ali da lobotomia e outros métodos em que alguns psicanalistas que estavam chegando aqui no Brasil ou que já eram brasileiros, mas estavam adotando o método psicanalítico de Jung, por exemplo, que utiliza muito das artes, né, utilizava muito do meio artístico para poder trabalhar ali com os psicóticos. A gente tem uma introdução da psicanálise aqui numa época muito importante, muito significativa. Então, saber como essa psicanálise chega aqui no Brasil para nós é incrível, é fundamental para que a gente possa, né, estar ali como um profissional da área da psicanálise, saber falar sobre a psicanálise, né? A psicologia evolutiva, é importante a gente entender o processo de evolução dentro do estudo da psicologia, o que que ela proporciona, o que que ela vai falar para nós, a psicologia, desde o momento em que ela surgiu e como ela é tratada nos dias de hoje. A psicologia, ela tem subdivisões incríveis, ela tem avançado e muito dentro dos seus estudos. Então, por mais que a psicologia ela não seja necessariamente a psicanálise, né? Ela tem um estudo totalmente voltado para a mente. Então, a gente precisa entender os processos também estudados dentro da psicologia, principalmente na era em que nós estamos vivendo, a psicologia evolutiva, tá? A interpretação do sonho, gente, isso aqui é um módulo muito importante, apesar que Freud e Jung e outros, né, psicanalistas vão falar muito desse tipo de mecanismo aqui, que é o sonho, um momento em que se manifesta muito do nosso conteúdo inconsciente. Isso aqui é uma ferramenta incrível para que a gente possa compreender os conteúdos recalcados, a manifestação dele, a interpretação desses conteúdos. Então, esse módulo aqui, a gente tem até um curso específico sobre interpretação de sonhos, tamanha importância do analista aprofundar e aperfeiçoar nessa técnica aqui, que é a de interpretar sonhos. E Jung 1, que é para a gente estudar biografia e teorias, esse teórico, um teórico importantíssimo, que a sua nomenclatura, ela se denomina psicologia analítica, mas ele começa ali os seus estudos junto com Freud, eles têm uma relação muito bacana, de muita afinidade, e depois que eles começam a divergir dentro das suas teorias, dos estudos, eles fazem ali um rompimento. E por isso Jung segue um caminho diferente de Freud e denomina a sua teoria como psicologia analítica, né? A gente fala que Jung esteve mais voltado para a área da psicologia, mas a sua base ela é toda psicanalítica, né? E Jung difere de Freud também, quando ele vai seguindo ali com seus estudos, mas no sentido de que ele acredita que tudo aquilo que a gente precisa liberar, tudo aquilo que a gente precisa extravasar, todo o nosso conteúdo recalcado, pode ser manifesto e liberto e trabalhado por meio das emoções. Então, Jung, ele aprofunda muito dentro de um estudo, não só de uma inconsciência pessoal, mas ele vai buscar um estudo de uma inconsciência coletiva, porque ele começa a entender que muitas coisas aconteciam em diferentes lugares do mundo, sem que pessoas ali tivessem tido qualquer tipo de ligação ou afinidade. Então, ele começa a pensar que existe um coletivo,
muito antes do meu pessoal, de quando eu nasço, de quando eu começo a formar minha estrutura, né, do meu ego, da minha personalidade. Ele acredita que muita coisa já vem ali por meio de um coletivo. Muito bom, gente, Jung é muito bom. Jung 2, a gente vai estudar complexos e psicanálise nos contos de fadas, porque é fantástico a gente entender o surgimento desses contos de fada, como eram esses contos, o que dizia esses contos, qual era a representatividade desses contos e o que são os complexos dentro da teoria junguiana, a própria mitologia, a sincronicidade e a alquimia, que também são teorias fantásticas dentro dos estudos de Jung, e aqui não está escrito, mas a gente sabe, para quem já tem aí um conhecimento da área, que Jung, ele busca, por meio de todos os seus estudos, alcançar um processo chamado individuação, que é quando o indivíduo, ele perpassa ali por todas as suas fases da vida, suas personas, alcança um equilíbrio para que ele possa buscar aí esse processo de individuação. A Melanie Klein foi uma psicanalista voltada para o estudo da psicanálise infantil. Gente, não sei se vocês conhecem, a Melanie, ela desenvolveu uma teoria que ela já conseguia apresentar características do comportamento do bebê, desde bebezinho que ele nasceu, que ele tá pequenininho, que ele tem 3 mesinhos ali, ela vai dividindo por fases, né, dos 3 meses aos 6, depois até 1 ano, aí ela vai denominando a teoria dela como uma teoria em que o que se passa ali na vida daquele bebezinho, todas as interpretações e leituras que aquele bebê vai fazendo da vida é que vai determinar o indivíduo que ele vai ser na fase adulta. Então, a Melanie, ela tem uma percepção e uma inteligência, eu acho que para focar o estudo num bebê que ainda pouco pode nos apresentar de comportamento, né, gente? Mas que ela entrelaça isso, né? Ela faz um entrelaçamento com a teoria de Freud, por isso ela já estava muito envolvida com estudos de Freud. Apesar que logo depois vem a filha de Freud, a Ana, também estudando sobre a psicanálise infantil, diferindo um pouco da teoria de Melanie, mas Melanie, ela teve muita significação ali dentro da sua teoria, porque ela faz um estudo, acho que bem puxadinho mesmo, do que seria ali esse bebê e o que poderia acontecer com ele na fase adulta. O Winnicott, ele é um psicanalista também voltado para a teoria infantil. Diferente da Melanie, ele era médico e pediatra. Então, ele já tinha um cotidiano na área do atendimento com crianças. E o Winnicott, ele, diferentemente de Melanie, ele não, vamos dizer assim, rotula muito a teoria do comportamento dessas crianças, mas ele se fundamenta muito na importância de ver a criança brincar, de ter uma sensibilidade com esse momento da criança, porque ali a criança vai manifestar todo o conteúdo que ela sente que está dentro da sua inconsciência, que está te gerando desconforto, que pode gerar os sintomas e que os pais, né, não necessariamente vão conseguir identificar isso, e o Winnicott vai falar que grande parte de tudo isso, né, quem tem aí a responsabilidade principal é a genitora, né, é a mãe, ou quem representa essa figura materna, e ele se pauta muito no brincar. O Winnicott tem uma teoria muito gostosa, muito boa. Filosofia e psicanálise. Aqui, gente, é para que possamos fazer também uma correlação entre alguns filósofos, o que diziam alguns filósofos e o que a psicanálise veio falar logo depois, porque muitos psicanalistas
aprofundavam suas teorias com base no que alguns filósofos já tinham estudado há anos e anos atrás. Então, a gente precisa entender um pouquinho também dessa continuidade ou desse aprofundamento dentro dos psicanalistas, né, após Freud, Freud e os pós-freudianos, com base no que alguns filósofos já falavam, só que claro que eles estavam numa época diferente dos psicanalistas, que a gente tem aí pouco tempo, né, gente, de psicanálise, né, se Freud é de 1800 e pouquinho, se a gente começa ali as teorias de Freud em 1880 e alguma coisa, e tudo começa realmente a fazer muito sentido ali, chegando em 1900, mas é muito pouco tempo. Então, com certeza, eles se pautaram em muitos estudos de filósofos que a gente tem aí há quantos mil anos, né? Lacan foi um grande psicanalista, olha que cara charmoso, de gravatinha, acredito que Lacan foi metido e fino e chique, igual ele está nessa foto. Esse psicanalista muito renomado, conhecido como um teórico que aprofundou e reescreveu a obra de Freud, alguém que não teve a intenção de incrementar ou enveredar, né, por caminhos diferentes de Freud, não. Ele mergulha na obra de Freud, ele aperfeiçoou, acredito eu, que o fato dele ter tido a oportunidade de estar vivendo ali naquele período do surrealismo, onde a gente tem um grande manifesto ali das obras de arte, né, desse público que, de alguma forma, pôde extravasar muito do que antes a sociedade não aceitava. Eu acredito que Lacan foi muito privilegiado em detrimento desse período em que ele pôde ali aprofundar essa teoria. E ele é tão fidedigno a Freud que ele fala, né, eu sou freudiano, vocês podem ser lacaniano, mas eu sou freudiano. Então, ele é muito respeitado dentro da área, né, dentro da classe aí dos psicanalistas, por ser um cara que foi muito culto, teorizou muito bem a teoria de Freud dentro ali do período em que ele estava, e um cara muito estudioso, com muitas formações, e a gente não pode ficar sem conhecer Lacan. Lacan é complexo, mas todo mundo precisa conhecer a teoria de Lacan. Esse rapaz aqui, ó, com esse cabelinho chique, o Reich foi um médico que ele pertenceu ao grupo dos psicanalistas ali da roda de Freud. Freud gostou tanto de Reich quando viu que Reich estava muito envolvido dentro das teorias ali, que ele até solicita Reich para uma posição dentro ali do grupo de destaque, né? Ele permite que Reich direcione ali um determinado posicionamento dentro da sociedade ali psicanalítica da época. Porém, como Reich ele começa a desenvolver um estudo mais focado para o corpo, porque ele acreditava que tudo aquilo que estava na nossa mente, tudo aquilo que a gente recalcava, a gente extravasava isso para o nosso corpo por intermédio dos sintomas, e nós sabemos que é assim mesmo. Ele foca bastante nesse estudo da energia no nosso corpo, o que isso faz, como que isso prejudica, como que eu faço para eliminar tudo isso que está no meu corpo, me causando mal, me causando sintomas. E acho que Freud, não muito satisfeito, ele acaba afastando de Reich, e Reich vai seguir aí o caminho dele, o percurso dele, aprofundando dentro de uma teoria muito específica entre conteúdo recalcado do inconsciente que se manifesta no corpo. É o que depois, gente, vocês já ouviram falar na psicossomática, que a gente sabe que o nosso corpo somatiza, né, muito daquilo que aqui não dá conta. Então, Reich, ele tem um papel importantíssimo para aprofundar nessa teoria aí da somatização
dos problemas recalcados, né, dos conteúdos recalcados. A neurociência, o que que a neurociência faz dentro da nossa grade curricular? Gente, hoje você não consegue desassociar, não tem como você não compreender os processos neurais, tudo aquilo que acontece com a nossa mente e que está totalmente ligado ao que a gente é como indivíduo, ao que a gente vai se apresentar para o mundo. Então, estudar você inconscientemente é você estar também compreendendo os seus processos neurais. Então, a neurociência hoje, ela está totalmente ligada com a psicanálise, apesar que ela tem a sua área distinta, mas tudo aquilo que fala da mente humana está de alguma forma interligado. Então, não tem como a gente não compreender, nem que seja um pouco, porque claro que dentro da formação, como nós temos que ver uma pluralidade aí de conteúdos, a gente não consegue aprofundar, mas a gente precisa entender um pouco desses processos. E como que a neurociência tem sido responsável por muito daquilo que a gente faz e que a gente também acha que é um processo involuntário e natural, e não é, tá? A psicopatologia, isso aqui a gente vai conhecer, vai dar uma mergulhada nas patologias, o que, claro, que a área médica é muito mais aprofundada do que a área da psicanálise, né, gente? Mas nós, enquanto psicanalistas, não podemos desconhecer parte dessas patologias ligadas à saúde mental, certo? Então, nós vamos conhecer o CID-10, o CID-10 atualizado, vamos conhecer muitas patologias, muitas síndromes, transtornos, uma série de patologias que o aluno precisa conhecer para que ele receba ali o paciente no consultório e tenha, obviamente, não é que ele vai diagnosticar, mas um conhecimento do perfil daquele paciente dele, tá? A psicossomática, que vem logo em seguida, depois que nós conhecemos as patologias, nós temos mais condições e fica mais claro para nós conhecer a somatização de tudo, né? Tudo aquilo que eu tenho como patologia, o que que eu somatizo e o que que não é somatizado, o que que é só patológico, o que que é patológico e somatizado. Então, isso aqui também é fantástico e a gente precisa disso. Física quântica. Física quântica, lá atrás, quando nós não tínhamos ainda ela enquanto experimento, né, científico, a física quântica, ela ficava ali dentro do estudo dos teóricos como algo no campo da espiritualidade, no campo da fé, né? Muitos iriam dizer assim, isso foge da explicação humana, isso é sobrenatural, certo? E claro que a gente sabe disso, mas hoje a física quântica, graças à nossa era, ao período em que nós vivemos, nós sabemos que ela é uma ciência. Então, hoje você mede a energia pode ser medida em laboratório. E muito do que a gente não compreendia antes e deixava para essa esfera sobrenatural, hoje a gente sabe cientificamente o porquê. Então, as nossas vibrações, a nossa energia, ela tem um poder de impactar fundamentalmente no meu cotidiano, no meu dia a dia. Por mais que eu trabalhe um conteúdo recalcado, algo que faz parte da minha estrutura de psiquismo, eu, Ruth, enquanto ser humano vivo, que sou dotada de energia, de vibrações, claro que eu tenho todo um condicionamento para interferir nesse conteúdo recalcado. Afinal de contas, quanto mais eu me conheço, mais condições eu tenho de elaborar esse conteúdo, certo? Se ele vai se tornando palpável para mim, como que eu faço para que esse conteúdo fique leve, para que eu tenha uma vida muito mais leve, sem o domínio de tudo aquilo que antes estava no meu recalque? É com base na forma como eu vivo a minha vida, na minha energia, na minha frequência, na forma como eu olho para a vida. Então, a física quântica, ela não é a psicanálise, não estamos falando assim, física quântica é a psicanálise.
tudo está ligado, tudo está interligado. A nossa sociedade atual não desassocia, não tem como você hoje conhecer a psicanálise e você deixar de lado todos os fenômenos ligados à nossa atualidade. Se hoje eu tenho uma neurociência, se eu tenho uma física quântica que me ajuda a assimilar todos esses processos com muito mais profundidade, como que eu vou deixar isso de lado? Não posso de jeito nenhum. Hoje eu atendo no consultório uma pessoa que entra e ela já foi na internet e ela já viu o que é a física quântica, se ela está com a frequência alta ou baixa, se ela está com um estado emocional abalado ou não. Então, hoje, a gente não pode ser alguém que conhece só aquele mundo pequeno, único e clássico demais, e desconhecer tudo aquilo que faz parte da minha sociedade atual. Tá? Então, por isso a gente gosta de explicar com essa riqueza de detalhes a importância da física quântica, a importância da neurociência, tá? E a psicofarmacologia, como que a gente compreende um paciente, analisando quando ele senta no nosso consultório, né? No nosso setting analítico, e que ele vai falar para nós do uso do medicamento, ou se de repente ele não usa nada, mas se você conhece um pouco desses fármacos, você vai entender o que pode significar se esse paciente te trouxe a informação. Ah, eu cheguei a fazer tratamento por tanto tempo com o fármaco tal, e aí você, enquanto analista já conhecedor, né, pelo menos ali superficialmente de um medicamento voltado para esses transtornos, para esse distúrbio, você já tem uma ideia do paciente que você está recebendo. Ou se essa pessoa não faz tratamento ainda com um psiquiatra, você saber que você precisa encaminhar esse paciente para um psiquiatra, ou vice-versa, esse psiquiatra vai encaminhar para você também, né? Porque não adianta só o tratamento medicamentoso sem o tratamento psicoterapêutico, né? O analítico, não é mesmo? A ética e a psicanálise. A psicanálise, ela precisa estar pautada dentro de uma ética, porque você imagina uma coisa, você recebe no seu consultório uma pessoa que acaba de cometer um crime, por exemplo, né? Como é que fica a ética desse profissional? Você recebe alguém que vai te falar, acabei de matar alguém ali na rua, e aí? E eu, enquanto psicanalista, qual é a minha postura? Qual é o meu posicionamento? O que eu vou fazer? Na psicanálise não tem certo nem errado, não tem bom, não tem mal. O que nós vamos fazer? Qual é a ética que nos pauta, né? Por isso, todo psicanalista, ele precisa estar vinculado a uma sociedade, porque as sociedades, elas possuem os seus códigos de éticas, elas possuem os seus estatutos, onde você, profissional, vai conhecer toda a estrutura daquela sociedade, como que ela se fundamenta, como que é a ética ali dentro. Então, muita seriedade nessa hora, tá, gente? Na hora de você atuar enquanto profissional. As técnicas de atendimento. Esse momento é muito gostoso, você já vai ter compreendido muito do que é a teoria, já estudou muita teoria, já estudou bastante coisa, e você começa a estudar um pouquinho das técnicas. Por quê? Porque nós não estamos estudando um teórico apenas, certo? Então, nós temos vários teóricos em estudo e várias técnicas de atendimento. Por isso, a importância da gente conhecer essas técnicas diferenciadas. Eu talvez vou me identificar um pouco mais com uma, menos com outra, e aí eu vou traçar qual será ali a minha clínica, né? Onde eu me identifico mais. Então, é importante conhecer essa pluralidade, mas obviamente que cada um de nós vai ter uma identificação maior e vamos querer atuar mais voltado para algumas determinadas técnicas, certo? Os estudos de casos clínicos, isso aqui, gente, é o que faz a gente aperfeiçoar as nossas técnicas de atendimento. Quanto mais eu estudo os casos,
mais eu aperfeiçoo a aplicabilidade dessas técnicas. Então, ao longo de todo o curso, em todos os módulos, os professores trabalharão os casos conosco, porque nós precisamos associar teoria e prática, né? Então, psicanálise é teoria e prática a todo momento. Por isso, turmas pequenas, com muita participação dos alunos, é muito importante que cada um contribua com a sua história de vida, com a sua participação, com o seu relato, e por isso fica um estudo muito dinâmico, muito rico, para quem faz uma formação numa sociedade tão rígida, né, como é a SBPE. A estrutura do setting analítico. Isso aqui é um módulo pequeno, mas é para que o psicanalista entenda o que fala sobre esse local, o que é esse setting, como que é essa estrutura, o que se passa ali dentro, como é a relação entre analisando e analista, como se dá esse processo da transferência, contra-transferência, o que eu estabeleço ali, como é que funciona o suposto saber, como que é tudo isso, essa mágica desse ambiente ali, né, do setting. As terminologias psicanalíticas, que é para que o analista compreenda que, enquanto psicanalista, ele vai trabalhar com as terminologias específicas da psicanálise, então elas serão muitas, não se preocupe, porque isso é assimilado ao longo do processo, tá? Mas é importante a gente entender que a psicanálise tem as suas terminologias. E a metodologia científica, que é o TCC, como eu falei para vocês lá no início, o momento da teoria, ele se finaliza com a apresentação de um trabalho. E cada aluno, ele tem o acompanhamento de um profissional específico para a elaboração desse projeto. Então, esse momento, ele acontece com mais ou menos uns 70% do curso, onde cada aluno vai ter o acompanhamento ali de um orientador para auxiliá-lo na elaboração desse projeto, para que no final ele possa apresentar esse projeto para uma banca ali na instituição, tá? Gente, vocês lembram quando eu falei do tripé psicanalítico, da importância de o psicanalista que tem o objetivo de atuação clínica estar pautado num tripé psicanalítico? Seria esse desenho aí, ó, análise pessoal, supervisão e formação teórica. Essa análise pessoal, não sei aqui quem já faz análise, sabe como é que é. Quem não faz, se você começa o curso e a formação, você vai iniciar o seu tratamento pessoal, a sua análise pessoal. Então, dentro da escola, você vai receber essa análise. Você terá um professor, um analista que vai fazer esse acompanhamento com você. A sua formação teórica e técnica é desde que você começa o curso, obviamente, e a supervisão é quando você é liberado pelo seu analista pessoal, que começou com você ali no início do curso, quando ele te libera para o seu estágio. Aí ele vai falar para você, Ruth, você agora já concluiu X, né, etapa, você na sua análise pessoal está num momento já possível de você começar um atendimento, aí você vai para o seu estágio e recebe a supervisão desse seu analista, que pode ser ele ou pode ser um outro profissional também, tá? Esse aqui é o momento mais importante para se dar um psicanalista, né? Para que a gente consiga se compreender enquanto analista, tá, gente? É importantíssimo esse tripé. E como que seria essa parte didática toda que eu falei para vocês, né? Sobre a aula, sobre todas aquelas exigências ali da grade curricular obrigatória e da grade extracurricular. Como que é isso? Como que se dá? Através das aulas teóricas, que são as aulas, né, dadas pelos professores. Esse professor, ele vai estar presencial ou conectado, né, sempre dependendo de qual modalidade você escolhe. O material de apoio e aula,
é porque você recebe o material didático todo da instituição. Então, quando você paga a sua mensalidade, você já tem aquela sua análise pessoal que eu falei ali atrás, a sua supervisão, o seu orientador do TCC, o material, porque você tem acesso a uma plataforma virtual e tudo é disponibilizado ali, tá? Além do que existe um material extra que é disponibilizado também para o aluno, porque essa plataforma, ela chega um determinado momento que se ela tiver muita coisa, ela vai pesando muito. Então, a gente trabalha com a plataforma para um material oficial da instituição e um drive da turma para que o professor possa colocar ali bastante material complementar, indicação de curtas, filmes, artigos, livros, para enriquecer ainda mais o conteúdo dos alunos. Um trabalho por disciplina é exigido e uma prova no final de cada disciplina. Então, de cada uma daquelas disciplinas que eu disse, nós teremos uma avaliação ao final e um trabalho. Esse trabalho, ele fica muito a cargo do professor com a turma. A turma vai dialogar com o professor, e o professor jamais ele vai exigir, você tem que apresentar, mas como é muito importante o diálogo, a fala, né, para que seja expressado ali em sala, tudo aquilo que está sendo compreendido, geralmente esses trabalhos, eles são discutidos em sala mesmo. E é isso que vai enriquecendo ainda mais, gente, esse conhecimento, tá? O viés academicista da SBPE é exatamente pela importância de que esse profissional tem que assimilar todo esse conteúdo teórico. Tá? A psicanálise mais clássica, mais ortodoxa, ela utiliza só de seminários, são só estudos de casos, muitas escolas só fazem esse método mesmo do ensino. Mas a SBPE, como ela tem uma prerrogativa de que se esse projeto de lei for aprovado, ela ganha um reconhecimento, e lá no projeto pede uma exigência, esse aluno formou aonde? Onde está a prova de que ele, de fato, estudou todo esse conteúdo? Nós temos a nossa parte acadêmica toda reservada de cada profissional para que a gente possa apresentar isso, se assim for uma exigência do MEC no futuro, tá? Uma plataforma virtual, como eu disse, a própria análise pessoal, o estágio com a supervisão, a orientação, isso, deixa eu ver, terminei. E por isso, gente, essa importância de você, deixa eu só voltar aqui para me ver se estava aqui, peraí. Estágio com a supervisão, orientação do TCC. Isso, orientação do TCC. Por isso a importância de você ter uma parte acadêmica tão séria, tão rica, porque se você vai apresentar um trabalho no final do curso, se você está, né, nós não estamos aqui fazendo críticas, mas se você opta por uma formação só de estudos de caso, só de seminários, você não tem ali uma exigência pedagógica para que subsidie em você um preparo para você ter um trabalho de conclusão de curso, apresente esse trabalho. E detalhe, esse trabalho, ele é registrado também dentro da sociedade, ele é publicado, ele pode se tornar um artigo, não só para dentro da instituição, mas um artigo publicado em revistas conhecidas internacionalmente. Então, outra coisa muito bacana para o nosso currículo também. E aqui uma pergunta para vocês, né? Você já pensou em se tornar um psicanalista? O que que você pensa em relação à psicanálise? Eu agora vou querer ouvir um pouquinho de vocês. Quem está aqui? Se a gente tem um psicanalista aqui no nosso meio, né? Se a gente tem alguém com desejo de atuar, se a gente tem alguém que gostaria só de ter participado para conhecer. Por conta disso, para que eu possa ver o rostinho de vocês, eu vou só minimizar essa apresentação para que eu possa abrir aqui, tá? E ouvir vocês um pouquinho. Quem gostaria de fazer perguntas, pode levantar a mão, pode abrir o fone, pode abrir se vocês abrirem os vídeos agora, eu consigo ver vocês, tá? Porque antes eu não estava conseguindo ver ninguém.
Não sei se ficou claro também tudo que eu disse aqui em torno da metodologia, né, do próprio curso. Gostaria muito que alguém nos dissesse alguma coisa. Eu falei tanto, gente, agora que eu tô vendo são 11h22. Deixei vocês 1h30 praticamente, né? Mas espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. E quem quiser falar, Marinete, muito obrigada, Marinete. Você fala de onde? Você é daqui? A Priscila também. A Priscila, acho que eu me recordo dela. Na verdade, eu Cuiabá, tenho uma dúvida. Bom dia. bom dia. Eu sou estudante de psicologia, já estou no 8º período. E aí eu gostaria de saber que fazendo essa formação, né? E concluindo o curso de graduação, eu posso, no caso, isso vai agregar para o meu currículo, fala assim, na questão de poder expor isso no meu currículo mesmo, sabe? Como uma formação em psicanálise. Posso colocar assim? Então, Glória, na verdade, olha que coisa interessante, muito bacana você já estar aí formando na área da psicologia, porque isso ajuda a esclarecer bastante essa diferenciação entre a atuação da clínica da psicologia e da clínica da psicanálise. Por exemplo, dentro do seu curso, provavelmente você percorreu um pouquinho sobre alguns teóricos da psicanálise, né? Dentro aí de alguns semestres, você com certeza conheceu um pouquinho sobre Freud e outros psicanalistas, né? Então, o que que acontece com o psicólogo? Na maioria das vezes, ou ele vai ter uma grande identificação com a psicanálise e ele vai querer fazer da clínica dele uma clínica de psicanálise e por isso ele precisa entrar para uma formação, ou ele não vai ter o desejo de atuar na clínica psicanalítica. Ele vai, de repente, escolher o TCC, né, que é o comportamental, ou o Gestalt, ou outras linhas da psicologia, mas que não estão voltadas, não tem nenhum tipo, né, de abordagem psicanalítica. A abordagem psicanalítica, ela se dá com base nas investigações inconscientes. Então, como a psicologia trabalha com técnicas para questões do consciente, é aonde vai ser um grande divisor de águas para você. Você se teve esse despertar pela psicanálise, que a gente costuma dizer o seguinte: quem quer um conhecimento muito profundo, né? Ele não quer um paliativo, mas ele quer a causa daquele problema, ele vai optar pela psicanálise. Então, eu diria para você, Glória, né, que me perguntou, não foi? Sim. Se você gosta, Glória, dessa abordagem, daquilo que é a causa do problema, daquilo que está no inconsciente, e não aquilo que você vai fazer um tratamento paliativo, você deve sim ingressar numa formação e a sua clínica, automaticamente, ela vai se tornando uma clínica analítica, né? Com base no viés psicanalítico. Alguma colega aqui até parece que jogou aqui para nós, que ela também faz a psicologia, que é a Marinete, e que ela já faz a abordagem da psicanálise. É isso mesmo, ô Marinete, você já está identificada na clínica psicanalítica, né? E você já entendeu que para você esse é o caminho, né? Que é o desejo. A psicanálise, gente, ela fala sobre o desejo. O que a psicanálise vai dizer? Que nós nascemos com a pulsão de vida e pulsão de morte, certo? O que mantém esse desejo, essa pulsão de vida em evidência? É o desejo. Porque vamos parar para pensar, quando é que nós temos algum sintoma nos invadindo, ou dos nossos pacientes? Não é quando algo não está claro, não é quando algo está confuso, não é quando os desejos eles não estão tão ali eminentes para nós. Isso acaba trazendo um manifesto de sintoma. Então, isso é muito normal, isso acontece com todos nós e pode acontecer. Quanto mais a gente se conhece, menos a gente vai permitir esse domínio, né?
Então, a psicanálise vai mostrar isso. Quanto mais eu tenho certeza do meu desejo, mais pulsão de vida eu tenho em mim. Então, se você gosta, Glória, se você tem essa identificação, pode ingressar no curso que esse desejo vai só aumentar, pode ter certeza. Né, Marinete? Sim, professora, eu quando eu ingressei na faculdade, eu já lia algo, né, sobre Freud, assim, acho difícil Lacan mesmo, sou freudiana, assim, mas quando eu tive a disciplina de psicanálise, aí eu falei, é essa mesmo. Até meus professores falaram assim, mas está muito cedo para você ter abordagem, porque, teoricamente, todo mundo escolhe TCC, né? É, Ou humanista, ou behaviorismo, professora, é. não me achei nessas teorias. Aí comecei a estudar, participar de grupo de estudo, me apaixonei. Eu vou falar para a senhora, eu sou apaixonada pela psicanálise. E quanto mais eu ouço, mais eu quero ouvir. E é desse jeito, Marinete, a gente brinca que é um caminho sem volta, né? Exatamente. Quando eu, que nem na faculdade, no estágio, né, as pessoas falam assim, mas como que você vai ser psicanalista? Os psicanalistas antigos, mas uma coisa eu aprendi. Todos os casos que eu vejo, quando eu estudo caso clínico, aí eu vou nos casos do Freud, e eu olho com o olhar atual. Eu vejo hoje, né? Eu não vejo. Tem o Freud como base, sim, mas eu vejo hoje, né? O Freud, ele deu, como a senhora mesmo falou, ele deu o caminho das pedras. Agora basta de nós lapidá-las, né? Então, eu vejo assim. É porque Freud, a gente fala que ele foi um grande fenômeno, né? Você imagina ali na época dele toda a descoberta que ele fez, se ele tivesse aqui hoje, na nossa atualidade, com a sociedade de hoje, porque naquela época, o que foi muito comum? A gente ter ali um sintoma muito generalizado, né? As histéricas era muito comum, era um sintoma muito comum das mulheres da época, porque as mulheres da época não tinham o que a gente tem hoje, a nossa liberdade, né? E por isso, para ele ali, ele tinha um conteúdo a se trabalhar, mas ele não tinha uma condição de que essas mulheres pudessem se expressar na totalidade para depois ele continuar esse estudo e analisar, né, o que ele estudou no início, o que ele poderia estar acompanhando de evolução daqueles casos. Hoje não, hoje a gente tem uma sociedade que a gente tem voz em tudo que a gente quer. Então, o que o psicanalista atual precisa fazer? Ter essa base de Freud e utilizar de todas as ferramentas mais atuais que a gente tem, como eu falei aqui, tudo aquilo que hoje a ciência nos proporciona, para que a gente possa aplicar nesse paciente, né? É isso que você falou, é a gente deixar uma clínica atual pautada nas teorias que têm fundamento, que são as teorias de Freud, e até aqueles que gostam também de aprofundar mais aí numa teoria mais junguiana, que é o pessoal que gosta bem das emoções e que a gente sabe da importância mesmo, né? Mas é isso, gente. Aqui tem uma colega falando aqui também. Lá, tem uma colega Fernanda falando que ela tem um aprofundamento maior no Carl Roger, mas ela aprendeu que ela precisa sempre estudar Freud. É exatamente, Fernanda, é aquilo que nós falamos, né? Freud, ele vai sempre ser a base e se a gente for olhar, a nomenclatura, parte da nomenclatura da terminologia psicanalítica, ela está toda em Freud. Então, até para que a gente aprofunde mais e se identifique mais hoje, por exemplo, o Bion, né, que é um psicanalista mais atual e que muitos psicanalistas têm pautado as suas clínicas dentro das teorias de Bion, a gente sabe que a terminologia ela é toda freudiana. E o que importa é isso, é a gente ter esse encontro com o nosso desejo, né? Isso é que tem que ficar muito claro para nós, entende, gente? Nós estamos aqui de portas abertas para vocês, fora aqui o nosso momento da aula, a gente tem o grupo ali no WhatsApp. Eu acredito que aquele grupo possa até se finalizar para vocês não ficarem também com mais um grupo só de um evento, né? Mas participem sempre dos nossos encontros, tá? Quem tiver o desejo de se formar na área,
Nós ficamos de fazer um sorteio hoje de uma bolsa de 20% do curso. Esse sorteio, ele vai ser com base em quem tiver um interesse, em claro, em fazer a formação. Então, a gente vai pedir para depois vocês colocarem lá no individual daquele grupo do WhatsApp, quem tiver com interesse de participar do sorteio, porque, né, não adianta a gente fazer um sorteio com todo mundo aqui e a pessoa não ter o interesse do curso. Então, a gente vai fazer o sorteio com os interessados. Depois só deixem o nome para nós ali no individual, falando, tenho interesse de participar do sorteio. Aí nós vamos passar as regrinhas para vocês, tá? No mais, eu quero agradecer a presença de todos. Desculpe extravasar um pouquinho o horário, mas falar da psicanálise, né? Eu falando ali agora com a Marinete, é desse jeito, a gente não cansa, né? Glória, o curso, quando você faz a formação, você já está fazendo um investimento de tudo, tá? Porque geralmente você, quando procura uma formação, o curso ele tem um valor, a sua análise pessoal tem outro, a sua supervisão de estágio tem outro. Dentro da SBPE, o valor é único. Então, a mensalidade ela tem um valor de 490, onde está incluso todos esses processos, análise pessoal, supervisão, acompanhamento de orientação de TCC, tudo incluso dentro da sua mensalidade, tá? O que não é comum, porque só análise pessoal, se a gente for fazer, a gente paga metade disso, né? Mas é isso, gente. E outra coisa, a gente tem um guia que passa todas as informações de valores e metodologia também. Pedem a gente ali no WhatsApp esse guia que a gente manda para vocês também. Tá joia? No mais, se ninguém quiser manifestar, eu vou mais uma vez agradecer vocês, então, para liberar todo mundo aí. Dizer que vocês alegraram muito a minha manhã, porque por mais que todos tenham ficado só me escutando, mas poder falar da psicanálise, saber que tem um público que tem esse desejo de ouvir, é muito gratificante para nós. Muito obrigada, gente. Obrigada a você, bom dia. Bom dia a todos. Um grande beijo para vocês, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, tchau.